Vamos falar de algo urgente, sensível e muitas vezes mal compreendido: a crise da masculinidade. Será que o homem perdeu o rumo? Seja bem-vindo ao Pax Podcast. Então aqui a gente vai tentar responder algumas perguntas sobre a vida, sobre a fé, sobre família. E eu sou o Cássio e tô aqui com meu amigo... Eu sou o Thiago, estamos aqui com o padre João Paulo, sacerdote, filósofo, mestre em psicologia, estudioso sobre a masculinidade e também à frente do Instituto Man Up. Muito obrigado pela sua presença aqui, padre, conosco. Obrigado pelo convite, é uma honra. Padre, nos fale um pouco como você observa essa questão do que se fala hoje em dia da crise da masculinidade. Por que a gente pode afirmar que isso está acontecendo hoje em dia? Sim. Uma frase que talvez algumas pessoas vão achar estranha, outras vão pensar que, qual é o problema com os homens? Os homens estão indo super bem, né? Eles mandam em tudo, eles são os CEOs de todas as empresas, eles são a maioria na política. Por que a gente vai falar de uma crise do homem de hoje, né? Eu faço uma análise em vários níveis, né? Que a gente poderia até entrar em detalhe, mas eu acho que se a gente olhar para coisas muito concretas, para não deixar espaço aqui de uma aparência que a gente está falando de um machismo. Se a gente olhar, sei lá, por exemplo, a maioria dos suicídios acontecem com homens do mundo. A maioria das pessoas que estão na prisão, a gente tem um dado dos Estados Unidos que é por volta de 70%, 80% das pessoas que estão na prisão, elas vêm de família sem uma figura paterna. A gente sabe que no mundo inteiro não tem nenhum país, nem sequer um país, onde a média de vida do homem é superior à média de vida da mulher. A gente sabe que existe uma crise econômica, né? Uma dificuldade de muitos homens de se desenvolverem no mundo laboral, porque agora, com as políticas de igualdade, por exemplo, então você vai competir lá num certo posto numa empresa, mas como a empresa tem uma política de 50%, você fica do lado de fora, porque o parâmetro já não é a tua habilidade, mas o fato de você ser homem ou ser mulher. Você vai ter dificuldades no mundo pedagógico, onde o parâmetro pedagógico é o parâmetro feminino. As escolas são maioritariamente lideradas por mulheres. Enfim, aí você vai olhando vários fatores da sociedade, né, que não necessariamente é negativo, não é ruim que as professoras sejam mulheres, certo? O problema aqui é que a gente tem a ausência da proposta, do aporte, da contribuição específica masculina e, portanto, a gente vai sofrer as consequências dessa ausência também. Então, sim, existe um fenômeno global que eu acho que muitas culturas estão despertando, estão acordando para essa consciência, ainda de maneira lenta, as políticas públicas estão bem atrasadas, mas graças a Deus está começando esse processo, a gente está percebendo que o homem tem que se trabalhar mais e que ele tem uma capacidade superior àquilo que ele está desenvolvendo hoje em dia. Padre, até, né, você falou de papel paterno ali, né, presença paterna e tudo. Assim, uma coisa que me vem na cabeça tá, mas até, né, considerando história de família e tudo, pessoas que eu conheço, até, né, a gente mesmo, tá, mas eu prefiro, às vezes, não ter meu pai em casa, porque meu pai chegava, sei lá, o meu avô chegava bêbado, batia na minha mãe, batia na minha avó e tal, assim, não é o meu caso, né, meu pai, né, graças a Deus, não foi isso, mas essa ausência paterna, ela tá relacionada a essa crise da masculinidade, mas em que ponto... que não é só a presença paterna, existe um ideal, então, masculino. Sim. Bom, ambas coisas, né? Eu acho a gente pode analisar isso desde a psicoanálise junguiana, dos arquetipos, por exemplo. Arquetipos, fala em português? Arquétipos. Até, inclusive, isso acho que é importante, né, Thiago? Porque o padre, ele mora no México há quantos anos, padre? Já faz 5 anos. Então, talvez o português, ele já faz 15 que tá fora do Brasil. Então, o português ele está falando. Aproveita, padre, nos conta um pouco como você se interessou sobre esse assunto, sobre masculinidade, sexualidade. Na verdade, até pode ser estranho para algumas pessoas, um padre falando sobre temas né, com uma profundidade como você vai nos apresentar aqui. Então, nos fale um pouco. E depois a gente volta para o tua pergunta, que eu achei interessante. Eu entrei no seminário aos 12 anos, então eu comecei uma preparação assim, muito intencional desde cedo, né, para virar padre. Esse caminho dentro da Legião de Cristo, que é a congregação a qual eu pertenço, me levou a morar primeiro nos Estados Unidos 2 anos, depois 2 anos no México, depois 6 anos na Itália e depois já como sacerdote no México nesses últimos anos que eu tô lá. E eu sempre fui uma pessoa que, enfim, estava estudando, buscando mais coisas além daquilo que eu estava recebendo, inquieto, tentando encontrar, acho que uma coisa muito masculina também, no que eu sou bom, né? E eu via meus amigos, tipo, eu gosto de esporte, gosto também, eu não sou ruim, mas eu não era o melhor, né? E aí eu estava sempre inquieto, estava sempre explorando. E eu acho que chegou um momento, especialmente durante o tempo de estudo de filosofia e teologia, que eu entendi que eu tinha uma afinidade muito grande com a psicologia. Que eu falei, cara, eu entendo desse negócio aqui, eu tenho um instinto, sabe? Eu sou natural.
E aí uma pessoa me entregou uma vez um livro que fazia uma comparação muito interessante sobre homem e mulher, que chamava Why Gender Matters. Existe a tradução ao português desse livro, Porque o Gênero Importa, do Leonard Sachs. Aquele livro ali, tipo, nossa... Explodiu a mente. Explodiu. Foi assim, Ele é psicólogo, esse Leonardo. Ele é médico e psicólogo. Então ele faz tanto uma análise dos aspectos biológicos, mesmo assim do ponto de vista da medicina, da diferença homem e mulher, e o impacto que isso tem psicologicamente. Coisas muito interessantes. E aí eu fiquei vidrado com aquilo. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal. Aí eu comecei a consumir cada vez mais esse material. E aí lá naquele 2017, 2018, que eu comecei a ler esse material, de repente assim, na minha cabeça veio um dia assim, Man Up. Né, o nome do instituto que a gente começou, pô, esse nome eu pensei, pode dar certo, pode ser uma boa marca, né? E eu comecei a analisar e perceber que tantos vínculos débeis da sociedade, tantos problemas da sociedade de hoje estão relacionados com um homem que ou omite o seu papel ou faz mal o seu papel. E isso começou a me intrigar. Falei, cara, a gente tem que descobrir o que tá acontecendo aqui. Então foi assim que um pouco começou. Em Minas Gerais. Eu sei que tem a pergunta do Cássio, mas isso me trouxe assim, a lembrança de que nos últimos tempos a gente tem esse pessoal subindo montanhas, retiros, né? A gente tem há uma demonstração clara da necessidade masculina de encontrar o seu lugar. Sim. Então vem, né, um pouco de encontro com, acho que com essas respostas que você também vai nos trazer aqui hoje. Com certeza, a gente está vendo que a demanda existe porque o problema existe. Né? E por mais que a gente finja ou tenha setores da sociedade, ou sei lá, a conversa social, pública, política não queira tocar esses temas, é uma necessidade urgente e crescente também. Então, e aí você tinha comentado sobre o padre falando sobre isso, só para fechar esse ponto aí, eu gosto muito de tratar esses aspectos de um ponto de vista científico, né? Por isso que depois eu fui fazer um mestrado em psicologia, para o pessoal não falar, você está dizendo isso porque você acredita e porque são os valores tradicionais da igreja e tal. Eu falei, não, peraí, vamos olhar o que a neurociência está dizendo. Vamos olhar o que a psicologia está dizendo. Vamos ver a situação das leis nos países, né? Então, de maneira que a gente possa fazer uma análise realista, profunda, séria, científica, e depois a gente vai descobrir que a sabedoria ancestral das religiões já batiam naquele ponto, sabe? É igual até, eu vejo, por exemplo, sei lá, o mundo de empreendedorismo, né? Muita gente agora, tá na moda tomar banho gelado, né? Então, você toma banho gelado, às vezes você vai ver, cara, os monges faziam isso há centenas de anos, milênios, eles já faziam, né? Exatamente. Então, era só ter ouvido, né? Exatamente. A gente pensa que a gente está descobrindo grandes coisas aqui. Pô, a gente tem que fazer esforços hercúleos hoje em dia para pegar lá uma Luan Brizendine e ver a neurociência, a diferença do cérebro do homem e da mulher. O Richard Lipa, um David Buss, são autores que dedicaram a vida inteira para fazer isso. Pô, você entrevista qualquer pessoa de 100 anos atrás e fala, homem e mulher é diferente? Claro. Ou seja, não tinha ninguém A ciência comprova isso. Tipo, ninguém questionaria isso, entendeu? São coisas que a gente pensou que a nossa sociedade sofisticada, moderna, tinha o direito de questionar. Enfim, com vantagens que a gente aprende, coisas novas também, mas às vezes a gente tenta construir do zero quando a gente esquece que a gente tem uma civilização que já... E essa crise, ela, né, teu ver, parte de você não reconhecer essa diferença. Então seria tipo o ponto zero, assim, não, existem diferenças entre homens e mulheres. E não basta também somente tratar homem e mulher, né, como iguais. Essa não é a... Exato, eu acho que a crise vem de vários aspectos, né? Vem, às vezes, aspectos de uma cultura, de um certo momento da história, são uma maneira de você recusar aquilo que a geração prévia tinha proposto. Então, se você olhar até do ponto de vista da arte, né, você tem lá movimentos, né, o Renascimento, depois você tem o Neoclássico, ou seja, eu não estou dizendo em ordem necessariamente cronológica, mas você vai ter movimentos artísticos que eles estão tentando fazer o quê? Contrastar o anterior. Né? Se a gente tem uma crise de masculinidade hoje, talvez é porque o homem anteriormente não estava atuando tão bem como era esperado. Ou tem algumas coisas que a gente fez que não estavam tão certas, que agora a gente está pagando preço, certo? Essa é uma das possibilidades, não é a única, e não é exclusiva, e não é absoluta, tá? Não quer dizer, então todas as gerações prévias são uma porcaria. Não, isso é exatamente o que eu não quero dizer, porque eu acho que tem muitas coisas valiosíssimas que a gente está perdendo. Mas, por outro lado, também vai ter construções sociais ali que estão tentando empurrar certas agendas, às vezes com boas intenções, às vezes não com boas intenções, e elas vão confundir a sociedade, vão confundir as famílias, vão confundir as pessoas que estão à frente da educação, que é também o que aconteceu com todo o crescimento do movimento feminista, certo? Existe uma proposta de gerar mais espaço para a mulher na sociedade, ok, ótimo, mas isso aí implica que o homem desapareça?
implica que o homem ele é descartável, implica que o homem ele não tem nada específico para propor e contribuir. Então aí são questionamentos que vão surgir nessa E problemática. qual vai ser o efeito disso, né? Claro. E até você falou do homem, né? Por dois caminhos. O homem, a ausência masculina, ou não fazer tão bem o papel, ou fazer mal até, né? O seu papel. E aí, antes, né, eu tinha perguntado até sobre... E aí você entra na parte dos arquétipos ali. Sim. Qual que é essa relação dos arquétipos? Sim. Eu gravei recentemente em espanhol no projeto que a gente está fazendo lá, uma série que comenta os arquétipos com dois autores, Gillette e Moore, que eles tem um livro que chama King, Warrior, Magician and Lover. Eu não sei se o livro existe em português, mas seria alguma coisa assim, tipo rei, guerreiro, mago e amante, né? Que são 4 grandes arquétipos que eles apresentam, construindo sobre a psicologia de Carl Jung, que é, né, a figura importante dessa conversa, construindo e mostrando que esses 4 arquétipos eles estão presentes em todo homem. De uma ou de outra maneira, eles são uma espécie de energia condensada que nós temos dentro. E que é basicamente o papel, assim, estou reduzindo aqui de uma maneira simplista, né? Mas basicamente o papel de um educador seria apertar esse botãozinho, sabe? Você tem um guerreiro dentro. Deixa eu apertar esse botão aqui para você aprender a liberar essa energia de guerreiro e saber trabalhar com isso. Você tem uma dimensão de amante, ou seja, você é uma pessoa, não de amante da pedra, né? De espaço amante, pessoa que ama. Então quer dizer que você tem todo mundo afetivo ali que é capaz de dar amor. O que significa isso? Tem que apertar esse botão também. E aí esses 4 arquétipos, eles trabalham inclusive de maneira conjunta. Porque a energia do soldado pode virar uma espécie de guerreiro sem causa, de destruição total, sem, por exemplo, a sabedoria do mago. Porque o mago é aquela pessoa que desenvolve o conhecimento. E aí ele sabe guiar a energia do soldado. E, inclusive, ainda assim ficaria manco esse homem sem a sabedoria do rei. Porque o rei é a figura que sabe pensar no bem conjunto, no bem comum. Ele sabe pensar na sociedade, não só nele. E ainda assim o guerreiro ficaria despiedado se ele não tem uma causa de amor pela qual lutar, né? Que é o amante. Então, assim, cada um desses arquétipos ele tem uma proposta de desenvolvimento da personalidade. Muito interessante, eu lembrei aqui do livro lá, O Herói Fora da Lei, também, que é muito conhecido, que vem vários arquétipos, mas eu acho que você fala também dessa ideia dos pais e dos educadores, parece que tem medo de educar com firmeza hoje em dia. Bom, o que se perde com isso? O que você acredita que vem de frente com essa ideia de não estar educando com firmeza? Sim, com certeza a figura paterna, né, porque também esse é um ponto que ficou aberto ali da pergunta do Cássio, a ausência de figura paterna, ela tem um grande impacto na vida das crianças, né? E eu acho que é importante a gente falar disso aqui talvez de uma maneira mais extensa, porque tem muito que ser dito. A primeira coisa para se dizer é o seguinte: o pai não é descartável, certo? Ele não é uma figura que se está, que bom, que não, se não está, não tem problema. A gente criou, e talvez inclusive parte dessa empoderamento feminino, de um aspecto negativo, não estou dizendo que tudo seria absolutamente negativo, mas tem sim uma visão, até uma espécie de idolatria da mãe solteira, por exemplo, sabe? Que claramente, se eu conheço uma mulher que é mãe solteira, cara, eu tiro o chapéu pra ela. É meritório, né? Pô, com certeza, você arrastou uma família nas costas, você fez coisas incríveis. Pô, eu não vou desmerecer isso. Só que aí, sutilmente, sem a gente querer, vem com isso um fator de que, a mãe também pode suprir a presença figura paterna. Coisa que não é verdade, entendeu? Os filhos, homens e mulheres, eles vão precisar de um pai. Seja esse pai biológico que tá em casa ali do jeitinho normal que a gente entende, seja que talvez alguém vai ter essa figura paterna na vida dele, mas ele vai precisar dessa figura paterna. Porque o pai... qual que é a contribuição mais essencial e mais vinculada à figura paterna que existe? É a disciplina e o limite. O pai representa disciplina e representa limite. O pai, ele é muito mais intransigente quando a gente quebra uma regra em casa do que a mãe, certo? Assim, teoricamente, né, de princípio, aqui a gente tá falando em linhas gerais. O que quer dizer isso? Quer dizer que, poxa, talvez na minha casa minha mãe seja mais assim do que meu pai. Ok, mas se a gente analisar em aspectos gerais,
e ver, inclusive, as raízes psicológicas que estão por trás ali, né, as características, se a gente pegar lá, por exemplo, a teoria do Big Five, das 5 grandes características da personalidade, que é a teoria de personalidade mais extensa e mais estudada na psicologia, né? Se a gente pegar isso, a gente vai ver diferenças homem e mulher, certo? Em linhas gerais. Não quer dizer que todo mundo cai ali naquela diferença. Mesmo quando a gente fala dessa diferença pai e mãe. Então, o pai, ele vai ser aquela pessoa que vai dizer, esse é o limite. Você cruzou esse limite, vai ter consequências. Sabe? A mãe, muitas vezes, pelo fato de ela ter essa conexão emocional com o filho, ela fala, poxa, mas é que ele não dormiu direito hoje. Poxa, mas é que tá doentinho. Entendeu? E o pai tem que ser aquele que fala, não importa. Ele vai cumprir essa regra hoje. Porque ele tem que aprender que quando ele for um adulto, não porque ele tá com dor de cabeça ele não vai trabalhar. Não porque ele não dormiu direito, ele não vai cumprir suas funções como esposo. Então, o pai, ele é quem transmite essa resiliência à frustração. A gente vê uma sociedade tão débil emocional hoje, é um tema que a gente conversa uma e outra vez, e muitas vezes as pessoas não chegam à causa e não entendem como a figura paterna é absolutamente necessária para essa história. Para a gente poder resolver isso. Se a gente quer uma sociedade mais resiliente, se a gente quer jovens mais fortes emocionalmente, a gente precisa de figuras paternas. A gente precisa restaurar a família, a gente precisa de homens que sejam homens. E aqui tem um problema muito interessante, que é o seguinte. O parâmetro pedagógico virou um parâmetro feminino. Então a gente tem muito homem que pensa que para ser bom pai ele tem que imitar a esposa. Cara, isso é um problema enorme. Entendeu? O paizão, né? O paizão de hoje em dia, modernas, é o pai que... O pai que é amigo, o pai que quer ser melhor amigo, o pai que ele... Poxa, é porque meu pai, ele motiva a expressão sentimental também, ele é parte disso aí e tal. Pô, que legal. Mas ele tem que ser pai. Ele tem que ser o homem. Porque a mulher já tá ali, a esposa dele já existe. Falta o papel dele. Eu lembro quando eu falei com isso uma vez, estava conversando, preparando uma palestra, a gente ia dar lá no México, estava conversando com um cara, com um grupo de homens sobre isso. Teve um deles que caiu na real e falou, poxa, é que eu faço isso. Eu penso que eu tenho que ser igual a minha esposa, eu tenho que fazer tudo que ela faz. Sempre aplaudir a minha filha, sempre dizer que ela tá perfeita, sempre... Não, o pai o que ele faz? A mãe, ela tenta adaptar o mundo para receber o filho, certo? O pai o que ele faz é jogar o filho no mundo e falar, ganha teu espaço, ganha teu lugar. E quando o pai faz isso, ele tá transmitindo uma coisa tremendamente importante, porque no fundo o que ele tá dizendo pro filho é, eu acredito que você tem o suficiente e o necessário para ganhar teu espaço. Eu acredito em você. E eu tô convencido que não tem nada mais mais gratificante e impactante que uma pessoa escuta do próprio pai, que o pai dizendo, eu tô orgulhoso de ti. E é isso que o pai faz quando ele te manda pro mundo. Porque ele tá dizendo, eu sei que você consegue. Até eu tenho tenho 3 filhas, né? A quarta tá vindo, mas são pequenininhas. E aí 2 delas vão na natação, cara. E aí elas, só que uma já meio que tá 3 anos e pouco, 4 anos vai fazer. E ela já meio que não quer ir na natação, gente, o saco. Ela tem medo de mergulhar e tal. Mergulha lá, mas fica com medo. E aí na saída da natação tem uma bolachinha, cara. Então tem uma bolachinha de chocolate lá que... Sim. E aí qual que é o combinado que eu tenho com ela? Eu falo, ó, se você não chorar, fizer a aula toda, não chorar, você ganha a bolacha. Senão, não. E, cara, é impressionante, porque a maioria, eu ainda tenho a possibilidade de levar ela durante a semana e tal, e ter esse tempo ali com ela, né? Mas a maioria que leva são as mães, a grande maioria. Então, quando eu saio, né, estão as mães ali com seus filhos esperando pra entrar, e eu saio com ela, e naturalmente, em vários momentos, ela não se comportou, ela chorou e tal, isso aqui, e a gente tem um trato, eu, sim, sou muito fiel ao claro. Sim, como deve ser. Mas não tenho muita moral, daí se eu perder um pouco que eu tenho... Exato. E aí eu pego e saio, ela já fala, né, a bolacha. Eu falei, não, hoje você não vai pegar a bolacha porque você chorou na aula. Exato. Lembra que você chorou na aula? Então vai pegar a bolacha. Ela já nem chora mais, assim, ela nem faz drama, mas eu vejo a cara das mães, assim, olhando pra mim como o pior homem do mundo. Claro. Assim, você tá fazendo isso uma menina de 3, 4 anos. Mas você tá fazendo o que o homem tem que fazer. Exato. E aí, na minha cabeça, não sei se tá certo, eu penso, cara, é mais fácil ela aprender isso comigo do que fora, cara. Lá, sabe, fora. Com certeza. Mas isso sim... Para pensar toda a consequência que isso aí tem. Uma das coisas que os psicólogos dizem que é mais importante para você ensinar para os teus filhos é a gratificação a longo prazo. A longo prazo, certo? E a gente vive no mundo do TikTok, né? Gratificação a cada 10 segundos. É tudo imediato. Ou seja, você se esforça muito tempo e lá na frente você... Exatamente. A gente vive num mundo onde tudo é imediato, toda a gratificação é imediata. Dopamina e tal. A dopamina das telas, aquela coisa que a gente já conhece. Então, se nós como adultos, como educadores, se vocês como pais, se vocês não transmitem isso, quem que vai transmitir isso para seus filhos? Aí você vai, a gente voltando àquele tema da pedagogia masculina e feminina, aí você vai para uma escola, você vai para vários ambientes onde a maioria das educadoras são mulheres.
A pedagogia, o instinto natural da mulher, não é que aqui uma coisa seja melhor que outra, tá? Deixa eu dizer isso logo e depois a gente fala mais disso aqui. A gente tá falando de complementariedade aqui. Cada um tem que colocar a sua parte. Mas o instinto natural da mulher, ela vai ser sempre de aquele negócio assim, todo mundo ganha, sabe? Todo mundo ganha um presentinho, sabe aquele negócio? Todo mundo, sei lá, todo mundo que tirar acima de 8 na prova vai ter um prêmio, certo? A nossa competitividade do nosso instinto masculino uma pessoa ganha. E ele é o melhor. E você vai ter que lutar com ele pra você ganhar, certo? Isso vem de onde? Cara, isso vem da nossa testosterona. Porque a testosterona é o hormônio que regula a competitividade e a hierarquia. A parte do nosso cérebro, uma parte relacionada à hierarquia e a status, ela se desenvolve muito cedo, muito mais cedo que a mulher. E o homem, muito cedo, ele percebe quem que tá acima de onde, como é que funciona a interação ali. Esse é o mais forte, esse é o mais inteligente, esse é o mais hábil, esse é o mais... A gente instintivamente, inconscientemente, a gente faz esse mapeio. Compara, né? Já se compara. A gente se compara. Eu perderia pra ele na porrada, né? Exato. Isso aí. Mas isso não é uma coisa secundária, entendeu? Porque pensa assim, muitas das coisas pra gente entender aqui do homem, a gente tem que voltar no tempo das cavernas e das tribos, certo? Se você vai pra uma guerra com a tua tribo, você quer saber qual é o cara que é mais forte da tua tribo, você quer ficar perto dele, pô. Porque ele vai, entendeu? Ele luta melhor. Você foi machucado na tribo, você quer saber quem é o cara que sabe curar? Quem é que sabe curar? Aquele cara que conhece as medicinas ali da região, as plantas, sei lá. Você identifica quem é o melhor. Em termos modernos, se eu tenho um infarto e eu vou pro hospital, eu quero saber quem é o melhor médico que vai me atender. A gente tem essa ideia da igualdade hoje, um pouco eliminando a consciência da sabedoria, né? Sei lá, o Twitter da vida, onde todas as opiniões valem. Não! Não todas as opiniões valem igual. Quando eu tô morrendo, eu não quero que todo mundo opine, eu quero que a pessoa que saiba opine. Então, essa construção de hierarquia, ela serve para um propósito. Entendeu? Porque a hierarquia nos facilita a vida. Vão ter muitos momentos quando a gente analisa os animais, por exemplo, que eles lutam para ver se conseguem desestabelecer a hierarquia. Especialmente nos momentos relacionados à possibilidade de transmitir a própria... de procriar. Né? Tem uma autora, que é a Carol Hooven, que ela ficou muitos anos estudando machos em vários tipos de tribos e tal. Agora eu não lembro exatamente qual era o animal, é uma espécie de reno vermelho, uma coisa assim que ela estudou, não sei aonde. E ela falava assim, eram animais que eles viviam em paz o tempo todo. Na hora que chegava o momento de acasalar, e eles traziam fêmeas, né, que emitem o cheiro que o macho percebe, que ela tá, que naquele período ali do ano, da estação, sei lá, ela pode procriar, aí é onde começava a briga entre eles. Eles começavam a brigar, e no momento que uma pessoa ganhava, tipo assim, a paz se estabelecia outra vez. Já eu sou o número 2 e ele é o número 3. Entendeu? E é muito parecido a como a gente também regula tudo isso. É parte dessa competitividade. Só voltando para aquele exemplo do negócio de um ganha ou todo mundo ganha. Quando a pedagogia ela vira esse negócio de todo mundo ganha, a gente não incentiva o homem a dar o melhor de si. A gente não faz ele entender que existe consequências de estar em cima na pirâmide ou estar embaixo na pirâmide. Isso não é indiferente para nós. A gente sabe, por exemplo... Porque a competição é algo natural do homem, né? É natural do homem e a mulher sabe disso. Porque, por exemplo, a gente sabe por estudos assim, presente em várias culturas e ao longo de vários períodos históricos diferentes. A gente sabe, por fato, que uma mulher busca, na hora de casar, ela vai buscar um homem que está igual ou acima a ela no status social, econômico, certo? Então aí você pega lá a pirâmide. O homem que está lá em cima, ele tem toda a pirâmide disponível de mulheres. O homem que está lá embaixo, não tem ninguém. Entendeu? Ele reduz muito a possibilidade. Então isso que significa? Quando você está lutando lá na tua empresa para subir de posição, às vezes as mulheres ficam, poxa, por que meu esposo está tão louco por conseguir essa outra posição? Porque trocar de mulher, né? Tem que cuidar. Não. Não esqueça, não seja. Ele tá tão obsessionado por aquilo de uma maneira até inconsciente, porque a testosterona dele ali, a construção a masculinidade dele, o instinto natural dele, ele sabe que para que a vida flua bem, ele tem que subir na pirâmide. Aquilo ali é um requisito para que as coisas funcionem. Quando o homem perde o trabalho, às vezes as mulheres pensam, poxa,
Eu não sei porque que meu esposo tá tão estressado de que ele perdeu o trabalho, que ele tá desempregado. Porque ele sabe, consciente ou inconscientemente, que sem um trabalho a família dele fica frágil. A relação com a esposa dele fica frágil. A esposa talvez não vai admirar tanto ele não vai conseguir ajudar a família, ele começa a ficar um inútil, e ele sabe que a família dele corre risco. Tudo que é importante na vida dele corre risco. Então, assim, são muitas coisas que estão conectadas. E a mulher, ela vai ter essa, com o homem também, com o marido, né, no caso, ela vai ter essa tendência a, não, tá tudo bem, de querer acolher ali, tudo, a cuidar assim como ela faz com os filhos. Exato. Tá, e quando o homem não cumpre esse papel, que talvez seja o que a gente fala de crise de masculinidade, né? Então, ó, o homem tá ali, mas ele não cumpre um papel, tipo, sei lá, não faz aquilo que ele tem que fazer. A mulher, naturalmente, ela vai ter que tomar esse espaço? Ou o que acontece ali? Cara, não é uma resposta dogmática, né? Mas o que eu tenho refletido recentemente é o seguinte. Naquela teoria de personalidades, né, que tem 5 grandes aspectos. Tem um aspecto que ele chama neuroticismo, tá? Esse que não tem nada a ver com ser neurótico, do aspecto assim, pejorativo que a gente usa no dia a dia. Essa dimensão da personalidade, ela se relaciona com a pessoa tende a crescer ou aumentar dentro dela as preocupações, os sentimentos negativos, sim? E inclusive essa projeção um pouco negativa do futuro. A mulher tem esse campo da personalidade, costuma ser mais desenvolvido, mais... Assim, se a gente falasse de uma escala, a escala costuma ser mais alta nas mulheres. Sim. Por quê? Se você volta lá para a situação da caverna, a mulher tá com um bebê, ela tá frágil, ela tá pensando constantemente em cenários de perigo. E aí, o que ela tem que fazer? Ela tem que prever esses perigos, porque ela pode perder a vida dela e a do filho, certo? O homem, depois a gente pode falar da vida emocional masculina, o homem inibe um pouco mais as emoções dele. Ele tem esse aspecto um pouco mais para baixo. Então, eu acho que o que acontece às vezes, eu tenho visto isso bastante recentemente, assim, pensando sobre isso, é que o homem, quando ele vai se omitindo, essa preocupação feminina vai se transformando em tomar esses espaços, sabe? Ela vai começando a controlar, porque ela fica com medo de não dar certo. Ela tá, tipo, insegura, assim. Ela fica insegura, e ela fica com medo de não dar certo porque o homem não tá transmitindo segurança pra ela. Porque ele não tá mostrando que ele resolve. Porque ele não tá mostrando que ele chama a responsabilidade pra si e ele vai lá e faz o negócio acontecer. Então ela começa a se preocupar. E aí, isso aí vai gerar problemas. Porque vai gerar tanto a mulher que começa a tomar o lugar do homem em coisas que ele tem que fazer. E aí, como ela toma, ele também se omite. Eu sempre digo isso. O principal pecado do homem é a omissão. Digo isso muito. O principal pecado do homem é a omissão. Ele vai lá, nasceu o bebê, ele vai e pega o bebê pela primeira vez nos braços. A mulher fala pra ele, não é assim que pega. O que ele faz? Ele devolve. Faz você então. E aí ele vai se omitindo. E cada vez mais, ele prefere comprar a paz do que fazer coisas que vai ser rechaçado ou que vai ser reprimido pela esposa. E aí ele pensa que ele não sabe, né? Ele começa a brincar com a criança, de jogar a criança pra cima. Aí a mulher fala, pô, você vai deslocar o braço do bebê. Aí ele devolve, então eu tenho que brincar com a minha filha como a minha esposa brinca com ela. Ele vai se omitindo. Então você precisa tanto uma mulher que reconhece no homem que ele é diferente e que ele tem uma contribuição específica que é maravilhosa e necessária, como você tem que ter um homem que sabe também defender o próprio espaço, dizer não, isso aqui é eu sendo pai, eu sendo esposo, isso aqui é eu sendo homem, e mostrando pra minha família e colocando na minha família uma figura masculina, né, positiva, que inspira e que vai ser um modelo também para a vida da minha família. É o papel do pai, ele não é insubstituível. Né? Você trouxe que né, é necessário ter os seus locais, né, onde o pai ali está atuando. Uhum. Essa ideia de... Para mim vem 2 ideias, né? Uma que... Não, substituível, pai... né? Desculpa. Você quis dizer... exato. O que você quis dizer com ele? Substituível? É isso? Eu acho que de outra forma que eu queria colocar era que você tem, por exemplo, o pai que é pai de meninos, e que você precisa ali lidar com essa forma de lidar com meninos. Sim. E você tem o pai que é pai de meninas, e você precisa ter essa disciplina e limites de como pai para que ela possa enxergar isso em você. Sim. O que eu quero dizer qual o papel do pai nesse processo? Sim. Eu quis dizer que ele ainda é insubstituível. Ah, sim. Claro. O pai e a mãe são insubstituíveis. Sim, pra gente... O que você quer... Isso aqui é interessante, ó. Você quer ser insubstituível para ensinar eles te substituírem.
certo? Peraí, não entendi. Ok. Vamos lá. Ou seja, por quê? Porque o objetivo de todo o processo pedagógico é a independência, Sim. certo? Se você é um insubstituível que faz o teu filho de 30 anos continuar dependendo de você, você fez Errado. Você fez isso errado, certo? Certo. Se você é um insubstituível, que no sentido de que você soube o teu papel, soube que o que você tinha que dar pro teu filho e pra tua filha, ninguém mais podia dar, e você deu isso na medida correta, eventualmente esse filho vai virar independente. E aí ele vai casar com outra mulher, ele vai casar com, ou ela vai casar com um homem. E vão construir a própria família e vão construir a própria aventura. Isso aqui é muito importante. Que os nossos filhos, eles descubram que eles não existem para cumprir os desejos dos pais. Mas eles existem para ter uma própria aventura de vida. Eles têm uma missão própria no mundo. E a missão própria deles não é ficar com o cordão umbilical eternamente conectado. Certo? Então esse é o processo aqui. Se você é corretamente insubstituível, você vai ser corretamente substituído depois. Ótimo. Certo? Mantendo também a dinâmica adequada, harmônica desse processo, no qual um filho adulto sabe continuar honrando pai e mãe, sabe continuar respeitando seus pais, os mais velhos, sabe também sair ao encontro das necessidades e sabe também escutar ponderadamente a sabedoria, né, dos pais. Porque você tem tanto aqueles pais mais velhos que querem controlar a educação dos netos, ou controlar a vida dos filhos adultos, né? Como também aqueles filhos adultos que se sentem já que eles sabem tudo e que eles querem fazer tudo diferente porque agora os tempos são outros, né? E aí então eu já ignoro por completo a sabedoria dos avós, ignoro por completo os conselhos dos meus pais. As duas coisas estão erradas. Certo? Então por isso o processo é tão delicado, ele é tão... Me vem tantas coisas em mente aqui, porque primeiro sou pai de 3 meninas e 2 meninos. Você, meu cunhado, conviveu muito com a gente, com o crescimento dessas crianças todas, e eu vejo, hoje de manhã eu tive um exemplo que ontem à noite, conversei com o Bernardo, amanhã cedo eu vou na missa, e você quer ir junto? Quero. E eu falei, Bento, você quer ir? Quero. Aí fui lá, acordei os dois de manhã, 5 e pouco, a hora que eu acordo, e o Bernardo acordou, veio, tomou café comigo, o Bento ficou lá deitado, voltei lá, Bento, daqui a 5 minutos a gente tá saindo. Você tá acordado? Tô acordado. Tô meio com sono. Eu falei, Bernardo, tá pronto? Tô. Então, aqui 5 minutos a gente sai. Aí fui lá, botei minha roupa, e a hora que eu abri a porta pra sair, eu escuto um grito lá do fundo, né? O Bento. Eu quero ir, mas eu não tô pronto, me espera. Deu, filho, deixa eu te falar, as coisas não acontecem no teu tempo. Eu já te falei, eu tô saindo. Eu saí e continuei saindo, eu não fiquei esperando ele, porque senão eu ia chegar atrasado, Sim, claro. porque ele não ia me atrasar. Sim. Então eu sempre falo pra ele, cara, tu não vai me atrasar. Então se tu não fizer, eu vou continuar o que eu tenho que fazer. Ele saiu com a bermuda, sem camiseta, com os tênis na mão, mochila, esqueceu a carteirinha da escola, esqueceu o lancheiro, mas entrou no carro e a gente foi, ele e a número 4, Antônia. E aí isso é interessante porque nesses pequenos detalhes que a gente também forma essa disciplina e coloca os limites nele, né? Então a gente também, eu quero trazer aqui também essa ideia de como pai, o quanto a gente tem que criar essa nossa noção de educação masculina e como a gente tem que estar realmente presente nessa formação quando tem um menino, mas acho que também cabe para quando se tem menina, Sim. né? Que ela também vai querer olhar para pro pai dela e provavelmente no futuro ela vai buscar um marido que possa estar muito próximo disso, né? O que tu pode nos falar um pouco sobre essa ideia, assim? Eu acho que para um pai não tem nada mais, assim, né, que enche o coração dele do que escutar a filha dizendo eu quero casar com um homem igual que você, sabe? Porque isso quer dizer que ele foi essa figura masculina de modelo, esse exemplo, que inspirou ela. Porque o pai, ele vai ensinar o filho a ser homem e ele vai ensinar a filha o que é um homem, certo? E as duas coisas são fundamentais. Porque para ela encontrar depois um homem que vai construir uma família, né, sólida, e para ele depois, o filho em questão, saber o que significa ser homem na vida, na família. Então, as duas coisas são importantíssimas. E aí você estava dizendo da disciplina. Essa disciplina, né, que eu considero ela uma das 3 virtudes essenciais assim, do homem. O nosso programa lá do Man Up, ele trabalha sobre 3 grandes virtudes. Disciplina, compromisso e entrega. Né? E a disciplina é essa parte que ela coordena o caos, assim, ela coloca a ordem dentro do caos. Né? E é esse negócio de a vida não depende ela não espera você para acontecer. Certo? Eu vou sair de casa essa hora porque a missa começa essa hora, porque a escola começa essa hora. É disciplina. É disciplina que você para no ponto de ônibus e você sabe que o ônibus passa às 8:02 da manhã, sabe? E você confia nisso.
A gente aqui no nosso mundo latino, a gente não sabe exatamente o que é isso, sabe? Eu lembro de estar na Itália, lá quando eu morava lá, o professor de filosofia chegar um dia todo bravo, ele chegou tipo 5 minutos atrasado, ele era suíço. Ele chegou atrasado, assim, ele jogou a canetinha no chão, assim, Esse mundo italiano é uma porcaria! O trem sempre chega atrasado! Começou a ficar super bravo, assim, porque na Itália as coisas são meio bagunçadas. E ele suíço, né? Isso, né? Aquele quadrados. A gente não sabe o que é isso, né? Mas a gente também pensa, às vezes, que o ser disciplinado é ser quadrado. Quando o ser disciplinado é colocar todos os elementos para que a versão de mim exista. Isso é o que significa ser disciplinado. Ele recortar todas essas tendências que são simplesmente de paixão, de inclinação, de instintos negativos, de instintos baixos, de preguiça, de o que eu não quero fazer, que muitas vezes termina controlando a minha vida. E eu colocar toda a minha energia, a minha força no campo. Jogar ela pra fora. Aprender a usar ela. Essa disciplina. Depois tem o compromisso. O que o compromisso faz? Ele faz a gente estabelecer, ser capaz de assumir responsabilidades na vida. Essa é a segunda virtude. O homem, eu aprendi isso com Jordan Peterson, a pessoa que não assume responsabilidade costuma ser uma pessoa que não tem sentido de vida, não tem propósito. A gente vê uma sociedade tremendamente depressiva, por quê? Porque a gente está tentando estender a adolescência. A gente está tentando fazer que a vida seja cada vez mais tarde para as pessoas. Eu vejo isso no tempo que eu trabalhava na faculdade lá no México. A galera termina a faculdade 23, 24 anos, trabalha 1, 2 anos, gasta todo esse dinheiro em viagem, festa, moda, blá, blá, blá. Aos 26 pedem pro pai e pra mãe pagar um mestrado na Europa, vão estudar lá o mestrado, voltam aos 28, 29 anos pro país, sem experiência laboral, vão começar a construir uma vida e claramente vão se casar aos 35 anos, né? Mas se você parar pra pensar, ela trabalhou ali o mesmo tempo que o pai dela tinha trabalhado, porque o pai dela começou a trabalhar aos 15, 16 anos e casou aos 22, certo? É a mesma coisa, a gente tá pensando que estender a infância é fazer as pessoas serem mais felizes. E aí, quando a gente puxa lá os dados, a gente vê uma sociedade depressiva. Certo? O suicídio ele é uma das causas mais altas de morte no mundo hoje em dia. Você tinha me comentado, né, que a cada 10 suicídios, 8 são homens? Lá no México, essa é a estatística. Eu não sei exatamente qual seja aqui no Brasil. Mas, assim, a nível global, a gente sabe que os suicídios são muito mais... acontece. Assim, as mulheres tentam mais vezes que os homens, mas os homens têm mais sucesso na tentativa de suicídio, porque as tentativas de suicídio dos homens são mais agressivas. Certo? São geralmente com armas, com enforcamento ou pular de uma altura, e são mais agressivas e por isso tem mais sucesso, né? Mas o fato é que, anos atrás, por exemplo, eu lembro de ter lido uma notícia que a média de vida nos Estados Unidos estava abaixando e a causa era o suicídio, sabe? Então, assim, a gente sabe que a gente não tem uma sociedade feliz hoje. A gente tem uma sociedade com mais dinheiro, mas a gente não tem uma sociedade feliz. E isso é preocupante. Em parte por quê? Porque as pessoas não sabem assumir responsabilidade. E você... como família, você como homem, você como sociedade, você como chefe, como empreendedor, você quer que os homens que estão ali ao teu redor sejam homens que sabem puxar para si a responsabilidade. Precisa de alguém para dar a cara, precisa de alguém para ir ali na primeira linha? Eu tô pronto, eu tô disponível. A gente fraqueja muito nisso hoje. E aí depois tem a terceira virtude, que é a entrega. A entrega é a capacidade de amar mais além do meu benefício próprio. De dar alguma coisa, de construir algo. Isso é uma força dentro do coração masculino. A gente quer deixar uma pegada, a gente não quer passar desapercebido, a gente quer, que exista um legado ali, sabe? Eu acho muito legal essa conversa que a gente tem aqui com a tua família, né? Com os netos, vejo meus pais e tal, que vira ali uma comunidade de família, né? E você vê a satisfação dos anciãos de olhando ali para as crianças e dizendo, cara, isso aqui é um legado, eu construí isso aqui. Sabe? É como um rei olhando para o próprio reinado. A gente tem esse desejo no coração. E isso só acontece quando você é capaz de amar mais além do teu benefício próprio. Quando você é capaz de dar, inclusive quando isso implica a própria morte. Algo que sempre acompanhou o imaginário coletivo sobre a figura masculina é isso. Ele é aquele cara que é capaz de morrer se for necessário. Pelo bem da sociedade, pelo bem da família. A gente sabe, a gente espera, queira ou não, independentemente de quão ideologizado a gente esteja, a gente espera que no momento que as coisas apertarem, o homem vai ser o que vai puxar a espada e vai ficar na porta da casa. É ele que vai sair ali para lutar contra o leão, é ele que vai sair para lutar contra a tribo inimiga. A gente espera isso dele. E quando isso falta, né, porque o Jordan Peterson diz isso, as pessoas reclamam de um homem que é violento, mas a sociedade seria muito pior se os homens fossem covardes. Né? E acho que isso é importante a gente entender isso. Ele coloca também essa ideia de que a gente precisa
ser um monstro, né? Saber controlar ele, né? A gente precisa ter essa noção do quão forte, quão capaz a gente é, e não exatamente usar isso, mas sim saber que a gente é capaz, né? Essa masculinidade precisa estar em evidência. Acho que também a gente coloca muito no ar, assim, essa ideia de que a gente morre por amor, né? A gente morreria por amor. Jesus Cristo morreu por amor. E a gente também vê, às vezes não é também pegar uma espada, mas tá no trânsito ali e você se jogaria na frente do carro para salvar seu filho por amor, né? Eu acho que a gente também vem muito de encontro com uma ideia de que as crianças estão crescendo hoje, seja menino, seja menina, os pais estão buscando, existe essa necessidade de encontrar algum propósito, a gente parece que volta um pouco para a questão da vocação, a gente comentava, né, que eu sou pai 7 dias por semana, 24 horas, não vai chegar sábado e domingo eu vou abandonar, como você me falou, né, eu sou padre de tempo integral, não chega um horário, olha, hoje eu não sou padre, né, porque é a minha vocação. Como que você acha o que você diria talvez para um jovem hoje que está escutando aqui e que ainda está talvez, e não só jovem, a gente vê muitos adultos, né, que ainda estão numa transição, numa descoberta da sua vocação, o que talvez a fé, eu acho, pode permear isso. E uma coisa que também que eu acho que vale a pena incluir, que você tinha me falado, a gente não está aqui com o padre, porque é padre, a gente vem com aquela coisa, não, eu quero te colocar dentro disso aqui, dentro desses moldes, e sim, a gente está aqui sem ter uma prepotência de ter todas as respostas, né? Sim, claro. Eu acho que a resposta é muito simples, sem tentar também dar a resposta absoluta, mas a pessoa que está perdida na vida, não sabe qual é a vocação dela, qual seria a minha resposta? E não se referindo aqui necessariamente a uma vocação enquanto a sacerdócio ou família, que seria o termo, a maneira mais técnica de usar essa palavra, mas sim, ela não sabe qual é o chamado dela, ela está ali perdida numa depressão, numa falta de propósito. Qual seria a resposta? Assume responsabilidades. Se compromete. Faz algo ou alguém depender de você, sabe? Eu preciso acordar porque tem uma criança que eu tenho que alimentar. Eu preciso levantar porque o dinheiro que eu ganho no meu trabalho é fundamental na minha casa. Eu preciso fazer a cama porque ninguém vai fazer isso por mim. Sabe? Eu tenho que me comprometer com alguma coisa. O propósito é o porquê, né? Tem que nascer disso. Tem que nascer da pessoa que se amarra a alguma coisa ou alguém, entendeu? Ajuda muito nesse sentido essa comunidade. Os homens, eles sempre foram forjados pela comunidade masculina. Eles sempre aprenderam a ser homens, sendo uma figura paterna, mas também de uma tribo. Inclusive, algo que sempre se avista ao longo das civilizações é que existiam esses rituais de transição, onde a partir de um certo momento eles diziam, ok, agora você já não pertence ao mundo das crianças, você pertence ao mundo dos adultos. E esse aqui é o ritual que você tem que passar, vamos lá, que às vezes era um desafio, às vezes era matar um animal, às vezes era um desafio ritualístico ali que tinha... Aquele de colocar a mão dentro de uma coisa cheia de abelha. Exato, tem todo tipo de coisa, mas aquilo ali o que significava? A gente reconhece que agora a gente pode contar com você como homem, porque você é capaz de assumir responsabilidades e é capaz de ajudar o propósito comum dessa tribo, certo? E aí essa comunidade também se encarregava de formá-lo para isso. Porque claramente, e hoje é um erro também pedagógico dos nossos tempos, a gente pede para pai e mãe hoje ser... né, o omnisciente ali, o factotum, aquele que sabe tudo e que pai e mãe têm que responder a todas as necessidades psicoafetivas dos filhos, sabe? Isso é uma demanda impossível, que as sociedades prévias não tinham isso, sabe? Elas eram conscientes que você educa como tribo, como família. Tem a avó, tem o tio, tem o padrinho, tem o vizinho, tem o professor, tem o coach, tem toda essa galera que tá... Claro que o pai e mãe, eles são os primordiais, eles são os principais, e eles são quem determinam a linha formativa dos filhos, e a sociedade, a escola, a política não deveria, né, tomar esse papel da mão dos pais, claro que não, mas ao mesmo tempo, seria infantil pensar que pai e mãe podem exaurir ali as necessidades da afetiva da criança. E até nesse ponto, porque, existe essa falta de referência também, né? Então, eu tenho meu pai vivo e tudo, e tive uma presença, mas eles eram separados. Então, desde meus 8 anos de idade, eu cresci sendo a minha mãe, né, a minha casa. Meu pai morava em outra cidade. Sim. Eu lembro que ela fazia um grande esforço, hoje, analisando assim, fazia um grande esforço de trazer essa presença, assim. Meu pai sempre atendia muito bem, então tinha algum problema ali, fase de adolescência, cara, meu pai ia até, né, cidade pra reunião de família, férias, passava com o pai e tal, então tinha essa, mas ainda assim não era aquela presença diária e tudo. Eu acho que boa parte, salvo engano, é mais de 50% no Brasil, o pessoal pesquisa aí no ChatGPT, mas que cresce sem o pai, sem a presença do pai. Uma vez que você se tornou adulto, então você não teve essa referência, você não teve o pai, então existe um dano ali. Sim.
mas você tá condenado, agora já era, você não vai conseguir ser um bom homem. Claro. Como que você, de forma prática, consegue... o que eu vou mudar a partir de agora, já que eu não tive essa referência, Sim. de que forma eu vou buscar e tudo isso, né, agora na vida adulta, pra que eu não seja um cara que não compra aquilo que eu comprei, sabe? Inclusive está forte para se conter a vícios, a outras coisas que, segundo as pesquisas dizem, né, a ausência do pai também é onde gera diversos vícios na adolescência, na fase adulta até, né? Acho interessante começar só comentando esse aspecto. Richard Reeves, ele comenta no livro dele Of Boys and Men que o momento mais crucial da influência do pai na educação dos filhos é durante a adolescência, exatamente, sabe? É o momento onde parece que o limite paterno, a ordem paterna, esse papel que a gente comentou já previamente, ele vira crucial na vida das crianças. E ele vai ser mais educador, entre aspas, do que a mãe nesse período, certo? Então, assim, famílias divorciadas, o que os pais têm que fazer? A mãe, uma coisa que é horrível e assim, nossa, parte do coração cada vez que eu trato um caso assim, é ver esses casos de divórcio onde os pais começam a usar os filhos como chantagem emocional, né, pra ganhar custódia, 1000 coisas, dinheiro, blá blá blá, ou depois também quando a mãe ou o pai começam a falar mal do outro na vida dos filhos, pros filhos, né, começam a dividir a família, meio assim, você tá comigo ou tá com ele, né, isso é horrível. Porque os pais têm que pensar no bem dos filhos, não no seu próprio ego, né, ali que foi ferido naquela situação. Então, engajar o pai, né, fazer ele ser presente, ainda que a família seja separada, fazer que ele tenha um papel de pai na vida dos filhos, é fundamental para isso dar certo. Agora, já sou um homem adulto, tô escutando isso aqui, vivi sem a presença do meu pai. O que eu faço? Tô condenado ao fracasso? Não. Coisas concretas que você pode fazer é exatamente desenvolver essas 3 virtudes que a gente falou, certo? Disciplina, compromisso e entrega. Disciplina. Você quer começar por coisas bem concretas? 3 coisas que eu considero assim absolutamente essenciais na vida de uma pessoa disciplinada é que você aplicar essas 3 coisas, sua vida vai mudar. Primeira, seja disciplinado com o teu sono, teu tempo, tuas horas de sono. Talvez você escutou isso e falou, poxa, não esperava essa, esperava uma coisa assim, mais acorda cedo de manhã e faz... Não. Banho frio, né? Banho frio. Não, banho frio. Exato. Não tem... Cara, é muito difícil ser disciplinado com o teu sono. É muito difícil. É muito difícil você não ficar ali aquela meia hora só scrolleando ali, vendo rede social. É muito difícil você dizer, vou desligar esse filme. É muito difícil dizer, eu não vou ver série a partir de agora porque isso aí tá fazendo eu dormir mais tarde. É muito difícil eu falar, eu vou acordar essa hora e a hora que tocar o despertador eu vou acordar. Aconteça o que acontecer. É muito difícil. E aí quando você tá ali mantendo uma estabilidade de hora de sono, né, 7, 8 horas para uma pessoa adulta, cara, você vai percebendo que a tua vida começa a transformar. Ela vai mudando por completo, assim. Pode escutar aí o Huberman Lab, um cara da área de neurociência da faculdade de Stanford, que fala muito disso. Ele tem um curso com o Matt Walker, que tem um livro maravilhoso que chama Why We Sleep. Muito bom. Você quer saber do que você vai morrer? Lê esse livro, né? Porque aí você vai descobrir se você não dorme, o que acontece. E eu vejo isso com frequência também nos jovens. Pego lá a garotada de ensino médio que eu trabalho, eles estão dormindo 5, 6 horas. Cara, teu cérebro tá trabalhando assim, tá na revolução industrial do teu cérebro, ele tá se desenvolvendo de uma maneira louca e você tá dormindo 5 ou 6 horas. É claro que vai dar ruim nesse processo. É claro que isso vai dar errado. Entendeu? Então, seja disciplinado com o seu sono. Primeira coisa. Seja disciplinado com a sua alimentação. Você é um animal que come a primeira coisa que aparece na tua frente ou você é dono de si? É isso que a alimentação mostra. Seja disciplinado com o teu exercício físico. Essa é a terceira coisa. O exercício, ele estimula a testosterona, ele ajuda a desenvolver a testosterona, que é um dos aspectos que a gente fala também da crise de hoje em dia, né? Os jovens de hoje, eles têm níveis de testosterona que os seus avós tinham antes. Ou seja, melhor dito, os jovens de hoje, eles têm níveis de testosterona que os anciãos tinham 40, 50 anos atrás. Certo? Então, assim, são coisas bem preocupantes. Pode ler aí Shana Swan para mais informações sobre isso, ou a mesma Carola Hooven que eu mencionei previamente. A gente precisa resgatar essa energia masculina, que ela não se satisfaz simplesmente estar sentada atrás de um computador fazendo home office todos os dias. Isso aí não é suficiente para energia masculina, né? Então, disciplina nessas 3 coisas. Segundo, a grande virtude do compromisso. Assume responsabilidades na tua vida. Se compromete com uma academia, se compromete com uma banda de música, se compromete com um grupo de esporte, se compromete com um grupo da igreja, se compromete. Eu encontro quarta-feira à noite. Mas é que vai jogar o meu time. Cara, não importa. O teu compromisso é estar ali quarta-feira à noite naquele negócio. Entendeu? Meu time de futebol, eles treinam às 6 da manhã. É 6 da manhã.
Entendeu? Se compromete com alguma coisa. Se compromete. Isso é fundamental. Assim, até é irrelevante com o que você se compromete. O importante é você aprender a se comprometer. E ser uma pessoa que dá a sua palavra. A gente sabe, antigamente, não existia todo esse legalismo dos contratos. Era a minha palavra. Firma, hoje em dia, é uma burocracia. Por quê? Porque a nossa palavra não significa nada. É por isso que a gente é uma sociedade burocrática. Porque quando eu digo pra você, cara, sim, esse sim não significa nada. Isso é um sério problema. Que valor você vai ter como homem parar lá na frente do altar um dia e dizer pra tua esposa, eu vou ser fiel nas alegrias e nas tristezas, se a tua palavra não vale nada? Então aprende a se comprometer. Certo? Isso é fundamental. Você quer transformar a tua vida como homem adulto que não teve uma figura paterna? Aprende a se comprometer. Você disse que você vai fazer uma coisa, faz. Até mesmo com os filhos, que você estava falando antes, da autoridade. Você disse pra tua filha, se você chorar, você não tem a bolachinha, e aí ela chora e você dá a bolachinha, a tua palavra não vale nada. Né? No momento que você perdeu aquilo ali, você já perdeu a autoridade como pai. E o interessante é que quando o contrário acontece, as crianças percebem isso muito rápido. Eu fui educador de garotos de ensino fundamental há um tempo, e eu lembro que as minhas brigas com eles eram as primeiras semanas do ano, entendeu? Porque na hora que ele via que eu era intransigente, que quando eu dizia que tinha castigo, e quando eu dizia que tinha prêmio, cara, ninguém questionava. Os primeiros meses ali era um rolo. Depois, eles sabem que você vai ganhar sempre, que você não vai mudar a tua palavra, que não adianta fazer choro, birra, que jogar no chão, brigar. Não adianta, cara, você fica imutável, você não... Então, assim, a responsabilidade de você ser fiel à tua palavra é fundamental. E depois entrega. Última virtude. Que coisas concretas da tua vida podem virar serviço para outras pessoas? A gente, aqui no Brasil, a gente não tem tanto essa cultura de voluntariado. A gente é bem fraco nisso. É uma cultura pobre nisso. Você vai comparar com a cultura mexicana, você vai comparar com a cultura americana, a galera lá, todo mundo trabalha de segunda a sexta, sábado faz um voluntariado, entendeu? Aqui o tempo livre é meio que pra mim, né? Exato. Não fazer nada. A gente é uma sociedade meio egoísta nisso aí, sabe? Busca um voluntariado, faz alguma coisa, entrega seu tempo, entrega sem esperar nada de volta, sabe? Se sacrifica, faz uma coisa difícil. Eu levo a galera pra missões de Semana Santa lá no México, e o que os homens gostam é que é difícil. Eles dormem no chão a semana inteira, não tomam banho, comem o que as pessoas dão pra eles, vão pra um lugar frio pra caramba, e, assim, sem cobertor. Eles se amarram nisso, porque sabem que aquilo ali é um desafio, sabe? Se sente forte, né? Parece que reconhece, eu aguento isso aqui. Exato. Se você se desafiar como homem, você vai descobrir a masculinidade que tá dentro de você, que nem você sabia que existia. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que, seguindo isso, então, como a fé pode ajudar um homem a reencontrar a sua identidade mais profunda, a sua missão no mundo, seu papel de família, porque a gente percebe que eu, pelo menos, tenho comigo essa ideia de que eu vim aqui para fazer algo que só eu posso fazer. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E isso não é aplicado, talvez, no dia a dia, né? Se eu não acordar 5 da manhã, ninguém vai acordar por mim. Agora, se eu acordar 5 da manhã e me esforçar, quem sabe Deus entre na minha vida e me ajude, né? Então, eu acho que existe também essa ideia de que, pelo menos que Deus não vai fazer tudo, né? Eu até cito, assim, sempre até lá no México, fala, meu cunhado me ensinou isso. Ele fala assim, que Deus existe, e 2, Deus não acorda 5 da manhã pra trabalhar pra você. Bem isso, né? Desculpa até, mas só complementando, até quando fala sobre fé e masculinidade, é um negócio que talvez meio que estranhe, assim, né? Porque eu nunca vi meu pai rezar. Sabe? Eu nunca vi meu pai de joelho com um terço na mão rezando, assim. Eu descobri depois de adulto que ele reza, sabe? Que ele reza tipo, todos os dias. Esses dias eu fui na casa dele lá visitar em Natal e tudo. Ele tem uns livrinhos de oração lá, de santo. Eu falei, caraca, meu pai tem aqui, né? Oração mental e tal. Eu não sabia, eu nunca vi. E quando você pensa em fé, em religião e tudo, assim, você pensa naquelas senhorinhas do apostolado lá, que estão lá rezando, que estão lá. Você vai numa igreja. E aí você vai na igreja à tarde, assim, dia de semana, por exemplo, cara, é quase só mulher, assim, só mulheres mais velhas e tudo. E qual que é o homem rezando e o efeito disso na masculinidade? O homem na missa, o homem, sabe, os filhos vendo isso, assim, qual que é essa relação de fé e masculinidade? Qual o impacto que tem o pai de família estar rezando versus talvez mãe, ou versus todos juntos, versus não. Cara, assim, eu acho o seguinte, existe... Tem várias coisas aqui. Uma é a preocupação realmente da nossa fé ter virado uma coisa para mulheres, né? No sentido de ter virado uma coisa sentimental.
uma coisa que não apela ali ao desafio masculino. Isso é um grande problema. Você vai escutar uma homilia e então a gente tem que amar, a gente tem que servir, a gente tem que, né, porque é tão bonito estar com Deus, porque a gente vai sentir, então agora coloca a mão no coração. Não, cara, para com isso, sabe? Tipo assim, quando é que a gente vai fazer alguma coisa? Servir, né? Como é que a gente, eu preciso de 10 homens porque a gente tem que construir aqui o banheiro da igreja que explodiu semana passada. A gente não tem dinheiro pra fazer isso aqui. Tem homem aqui que quer ajudar com isso? Entendeu? A gente precisa voltar a essa consciência, certo? De sujar a mão. De ver a fé também como uma ação, certo? Claro que a fé é muito mais um ser que um fazer. Mas o fazer, dizem os filósofos, ele é uma continuidade lógica do ser. Quando você é o que você atua como aquilo que você é, certo? Então, assim, isso foi meio especulativo, mas bom. Aí, pra dizer o seguinte, pra trazer isso pra fé, eu estou plenamente convencido, né? Eu venho de uma família onde meu pai é o líder espiritual da família. Onde meu pai é aquele que a gente tá na estrada, vamos rezar o terço. E funcionou, né? Funcionou, né? Funcionou não só pelo fato, né, tem um filho padre, não, isso é o de menos, assim, todos nós estamos muito engajados na fé, todos os 4 filhos que nós somos, né, e construindo as nossas vidas em base a esses princípios. Eu tô plenamente convencido que existe uma grande diferença entre a mãe ser a líder espiritual e o pai ser o líder espiritual da família. Porque a mãe, de um certo modo, os filhos o identificam assim, a fé como uma coisa natural na vida da mulher, sabe? Porque a mulher, ela tem mais essa sensibilidade sobrenatural na vida dela, é mais parte do seu instinto, né? Mas o pai não. E aí você vê um pai de joelho, cara, isso muda bastante a história. Você vê um pai que ele inclusive, porque a vivência da fé para um homem, ela vai exercer esse papel também de limites claros. Um homem que não tem fé, é muito difícil ele viver uma moral. Certo? Por quê? Porque não tem limite. Porque não tem nada que diz pra ele, ó, isso aqui é a linha, cara, isso aqui não tem como transgredir isso aqui, senão não tem razão de ser pra você cruzar essa linha, pra você deixar de atuar dessa maneira. A fé, ela vai ensinar o homem a se desafiar. Ela vai desafiar ele a ser a melhor versão de si mesmo, porque ele vai descobrir nas virtudes e no controle das suas paixões e dos seus impulsos uma versão de um homem que ele muitas vezes não vai conhecer na sociedade de outro jeito. Eu acho que a fé tem tudo a ver com desenvolver o homem, e a gente olha pra trás e vê na religião, vê as figuras que a gente vê na história da salvação, né, na nossa cultura judeu-cristã. Você vai identificar homens que eles são tão valentes e heróis, como um Davi que luta contra o Golias, mas ao mesmo tempo você vai ver o Davi pecando lá no momento que ele vê a mulher no teto lá e ele cai na luxúria. Você vai ver um Salomão, que é o homem, o exemplo da sabedoria, mas também caindo na idolatria. Você vai ver isso na história da salvação, mas você também vai ver como a vivência da fé com Deus e a virtude sempre fazem um homem ser o melhor homem possível, certo? Então, eu tô convencido disso, que as duas coisas vão intimamente conectadas. E que tipo de homem que a gente precisa hoje em dia? Que tipo de pai? Que tipo de, quem sabe, até líder espiritual, digamos assim? Além do que a gente já falou, né, das virtudes, que eu diria que a gente precisa de um homem que sabe que ele é necessário na sociedade de hoje. Um homem que não se omite. Um homem que ele entende a importância de ser homem. E ele se compromete com essa construção da própria masculinidade. Isso é urgente hoje em dia. A gente tem homem demais medíocre, homem demais que omite, homem demais que não faz o que ele tem que fazer. E aí ele estraga o papel do homem na sociedade, que aí a gente começa a masculinidade tóxica, aquela porcaria toda. Aí ele deixa esse impacto do machismo, ele machuca as crianças e os jovens, né? Então assim, a gente precisa de um homem que diz, eu quero ser homem, eu abraço a minha missão, é isso aqui. Inclusive você estava falando, né? Pô, eu tenho essa consciência de que o que eu vou fazer ninguém pode fazer. Do ponto de vista da fé, também isso você recebe de Deus. Pô, se Deus me criou homem é por algum motivo. Se ele me criou nessas circunstâncias de tempo e lugar, é porque ele me deu uma missão nessas circunstâncias de tempo e lugar. E a minha masculinidade é uma missão. Eu sou consciente como sacerdote, né, que eu tenho uma grande missão de redimir a masculinidade na vida de muitas pessoas. Eu tenho muitas meninas que, na relação comigo, elas descobrem um homem que elas não tinham conhecido ainda. E que depois elas se abrem a uma relação afetiva e dizem, não, mas é porque você me mostrou que existem homens virtuosos. Que existem homens que sabem amar com castidade, por exemplo. Que existem homens que não só querem ter sexo contigo. Pô, pra mim isso é muito gratificante, é uma coisa enorme. Eu sei que eu tô tratando com homens casados, alguns deles falam, pô, isso aqui que você tá dizendo tá me ensinando a ser pai.
Certo? Então, claro que existe uma missão pro homem de hoje, e é isso que a gente precisa, um homem que queira ser um homem. E é um caminho que precisa ser percorrido, né? Eu costumo falar que é matemático. Né? Que se você for fazendo, uma hora vai dar certo. Né? Nos negócios, principalmente, eu acho que você vai fazendo e não tá dando certo. Mas, cara, se você continuar fazendo e você tá fazendo, é matemática. Um homem com missão, né? E não com omissão. Exatamente, um homem com missão, não com missão. Obrigado, Cássio, muito bom. Obrigado, Padre, por nos fazer enxergar que ser homem não é um problema, né? E sim uma vocação bem clara. Eu acho que... Missão divina. Exatamente. Então, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, tá? Acho que é um prazer recebê-lo no nosso podcast, Cássio. E a gente está começando hoje o nosso primeiro episódio, um prazer ter essa conversa tão enriquecedora. A gente vai deixar, Padre, como que as pessoas podem te encontrar? Eu sei que, né, tem um podcast também em espanhol, mas, né, quem tem espanhol? A minha atuação nas redes está mais focada realmente na língua espanhola. Mas eu dou como Padre JP na maioria das plataformas aí do Instagram, do Facebook, TikTok também. A gente vai colocar também aí embaixo na descrição. Beleza? E aí lá mesmo o pessoal vai poder encontrar, né, os links pro Spotify, pro Apple Podcast e pro YouTube e tal, tudo quase sempre como Padre JP. E aí lá também vou encontrar o Instituto Men Up, que a gente tá relançando agora nas redes sociais para a gente vai deixar tudo na descrição, então vai ficar tudo aqui na descrição, todos os links para conhecer melhor o Instituto, conhecer melhor seu trabalho também, acompanhar. E esse primeiro episódio, né? Então, obrigado, né, Thiago? Obrigado. Foi muito legal. E a gente tá com essa iniciativa aqui, vamos continuar a trazer vários assuntos interessantes. E um ponto bem interessante é que o Pax Podcast, ele vai sempre tentar trazer alguma causa que a gente queira ajudar, queira contribuir. Então, você que, né, assistiu, gostou desse assunto e tudo, gostou desse episódio, a gente sempre vai deixar aqui na descrição. Agora, a causa que a gente tá ajudando é levantar uma igreja. Então, né, colocar a mão na massa ali, homens que queiram levantar a igreja, queiram sujar a mão, né, no bom sentido. E a igreja do Monte Alegre, a paróquia Senhor Bom Jesus, a gente vai deixar aqui o link abaixo. Então, é uma comunidade que está precisando muito de ajuda. Se vocês puderem ajudar, com certeza qualquer coisa faz diferença. Cássio, não é só contribuir financeiramente, né? Não, acho que a gente tem que convocar agora, né, aproveitando todo o assunto que foi tratado hoje, de convocar os homens a construir a igreja de fato. Né? Então, às vezes, colocar o dinheiro é a forma mais fácil. Tem que estar lá, né? Essa crise de voluntariado que o padre falou. Então, cara, tá lá, né? Tá lá pisando naquele terreno lá e fazendo aquela igreja construir. E pensar nos benefícios que aquilo vai trazer para tantas almas, sabe? Então, poucas coisas a gente faz na vida que duram eternamente, né? Então, ali vai ter um efeito longo. Até esses tempos eu vi um amigo que eles estavam com o filhinho lá que sofreu um acidente, precisava fazer uma viagem para fazer um tratamento. Inclusive, acho que é no México o tratamento, foram pro México lá fazer um tratamento, o menino se afogou e tudo. E aí eu vi que eles levantaram uma vaquinha, precisavam de um valor significativo para fazer esse tratamento, e aí conseguiram o valor em 2 dias e foram ver, a maioria dos Pix lá, né, na vaquinha era R$5, R$10. Então, às vezes a gente pensa, cara, mas eu tenho até um pouco, não vai adiantar. Esse pouco faz diferença. É incrível como você pode fazer diferença com esse pouco. E agradecer a você que assistiu até agora e pedir para você se inscrever aí no canal, nos acompanhar, quem sabe compartilha aí essa mensagem com alguém que precisa mandar pro marido, né? Então, muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Então, tchau. Assim do que meu pai, ok, mas se a gente analisar em aspectos gerais e ver inclusive as raízes psicológicas que estão por trás ali, né, as características, se a gente pegar lá, por exemplo, a teoria do Big Five, das 5 grandes características